Namastê. Bom dia, seres de luz. Tudo bem, gente? Como é que tá do lado daí? Espero que todos bem. Então vamos para mais um dia de luz e de amor. Espero que vocês estejam aproveitando a jornada. Então, gente, o que eu senti de falar hoje, né? Que senti de dar essa sequência que a gente tá fazendo em relação ao estilo, né? E essa questão do se vestir. Hoje eu senti de falar sobre os formatos do corpo, né? Porque é muito legal quando a gente começa a fazer esse processo de autoconhecimento, né? A gente poder entender um pouquinho como também é o formato do nosso corpo, né? Ter esse olhar de autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente acaba, por exemplo, indo numa loja, comprando uma roupa que muitas vezes você olha essa peça, né? Acha uma peça bonita, só que quando você coloca ela no corpo, ela não valoriza você. Ela é uma peça em que em alguma coisa, um contexto dela ali, ela não tá fazendo sentido no seu corpo. E muitas vezes a gente acaba indo pra frustração. Eu, pelo menos, sou muito assim, né? Eu acho que eu até comentei com vocês que eu sou uma pessoa assim que eu tenho que sair pra comprar roupa sozinha, porque eu não consigo ir com alguém. Se eu for com alguém, essa pessoa ela não vai ter paciência de ficar comigo na loja, porque eu sou muito indecisa em buscar peças. E muitas vezes eu acabava escolhendo uma peça e quando eu amava a peça, quando eu botava ela não fazia sentido no meu corpo. Justamente por isso, porque era uma peça em que ela não me valorizava, não valorizava o formato do meu corpo. E aí, estudando um pouco mais, né, sobre a área da beleza, a gente encontra essas 5 formas do formato do corpo, né? Então, o corpo aí, se a gente for ver esse contexto todo, ele tem 5 formas. E dessas 5 formas, o que a gente precisa observar, né? A gente precisa observar o nosso ombro, a nossa cintura e o nosso quadril. E aí a gente vai ter que buscar esse equilíbrio entre o ombro e o quadril, né? Ou também, na questão de outros formatos, saber em qual parte, né, do ombro, da cintura e do quadril que a gente vai valorizar, que vai ter essa harmonia no corpo, né? E aí eu senti muito de trazer esse conhecimento para vocês, porque para mim foi muito interessante quando eu tive que fazer essa prática comigo, né? De me olhar na frente do espelho e ver qual era o formato do meu corpo. Porque até então eu não conhecia, nem sabia o que valorizava mais o meu corpo. E aí depois que eu descobri que se eu usasse, por exemplo, uma blusa onde aparecesse a região da minha barriga, do meu abdômen, era algo onde eu estava valorizando a minha cintura, já que o meu corpo, ele é o ampulheta, né? O formato do ampulheta. E eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de mostrar a região da barriga, porque, né, por sempre ver esse lado, tipo, engordar e emagrecer, sempre ver o lado, assim, de que, ai, nossa, tem uma gordurinha, tem um pneuzinho ali, eu não posso usar, eu acabava não optando por blusas assim, né? E aí depois que eu fui pra praia, e daí fui me desprendendo disso também e começando a usar roupas realmente antes de mostrar esse meu abdômen e começar realmente esse processo de autoconhecimento em que tipo, não tinha problema nenhum eu ter um pneuzinho ali que não ia fazer diferença e que igual ele ia, a blusa em si, ela ia trazer essa harmonia pro meu corpo. E foi o que aconteceu, eu fui me desprendendo disso e usando roupas em que valorizavam o meu corpo. E toda vez que eu usava essa peça, eu vi o quanto ela me deixava bonita. Então é um autoconhecimento muito legal. Porque a partir do momento que você conhece seu corpo e sabe quais peças vão valorizar ele, você se torna mais consciente também em relação de comprar roupas para você, né? Porque eu vejo que às vezes a gente vai lá e compra aquela peça, muitas vezes também tu nem prova ela. Eu sou uma pessoa que eu sempre tenho que provar, mas tem muitas pessoas que nem provam. E aí você acaba comprando, você não curte a peça, não valoriza você, e aí é um dinheiro onde você gasta e não usa, né, aquela peça, e acaba sendo inconsciente. Então é bem interessante
a gente ter essa consciência também de quando você for comprar roupas para você saber que aquela peça que você está investindo, ela vai valorizar o seu corpo. E aí, então a gente vai falar hoje dos 5 formatos do corpo, né? E aí a gente vai ter o triângulo invertido, teremos o triângulo, também vai ter o ampulheta, vai ter o retângulo e nós vamos ter o oval. Aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um, né? E aí você vai descobrir em casa qual é o formato do seu corpo. Nós temos 2 formas de como a gente pode fazer isso, tá? A primeira delas é você realmente se parar na frente do espelho e se observar o formato do seu corpo. Eu, Gabriela, particularmente prefiro isso. Por quê? Porque a gente vai exercer o nosso olhar amoroso, né? Porque muitas vezes, quando a gente não tá feliz com o formato do nosso corpo, e isso tá relacionado às distorções da beleza que a gente vai criando ao longo do tempo, inclusive é isso que a gente vai focar muito na mentoria, né? Para quem tá me ouvindo agora e também não sabe, eu vou fazer uma mentoria agora em março, que é a energia da beleza, despertando a sua beleza através da sua essência. E nessa mentoria a gente vai falar sobre isso e principalmente sobre as distorções, né? Quando a gente realmente vai fazer esse autoconhecimento, se para na frente do espelho e não gosta do que tá vendo. Isso tá muito relacionado às distorções que a gente cria. Então, eu, Gabriela, quando eu fui fazer a minha análise do formato do meu corpo, eu parei em frente ao espelho e fui ver o formato do meu corpo, né? E aí, quando você vai fazer essa análise, é importante que você esteja de calcinha sutiã, ou se você sentir, esteja pelada mesmo, ou bota um biquíni. Enfim, a forma como você se sentir mais confortável, mas é importante estar com essa roupa mais íntima, porque você precisa ter essa visão mais limpa dos seus ombros, da sua cintura e do seu quadril. E eu gostei muito de fazer isso com o meu olhar, porque eu exerci esse olhar amoroso, né? De realmente parar e observar o formato do meu corpo, né? De ver os ombros, ver a cintura, ver o quadril e ver o que fazia sentido nessa questão da medida, né? E também tem outra opção que você pode pegar uma fita métrica e aí você vai colocar aqui, né, na medida dos seus ombros, aí depois você vai fazer a medida dessa cintura e depois do seu quadril. Então tem essas 2 formas que você pode fazer essa prática. E aí, você vendo essas medidas, você vai descobrir qual é o formato do seu corpo. Então, por exemplo, se você tem um corpo que ele é triângulo, né? Aí a gente vai pensar no triângulo, que ele é assim. Então, o triângulo, essa base, ele é mais larga, né? Então, por exemplo, seus ombros, eles vão ser mais largos que o seu quadril. Então, essa região aqui, ela vai ser mais larga. E o que acontece? Então, seus ombros, eles vão ser mais largos que o seu quadril. Então, digamos que a sua proporção, a forma como você vai ter que vestir esse corpo, você vai ter que valorizar muito mais o seu quadril para trazer esse equilíbrio entre os ombros e o seu quadril. Então, daí você vai ter que investir em, por exemplo, em calças que sejam estampadas. Você vai ter que, por exemplo, se você pegar e usar aquelas blusas mangas bufantes, eu acho que é assim que fala o nome, você vai dar muito mais evidência pros seus ombros, né? E esse formato, agora eu lembrei aqui, ele é muito aquele formato de nadador, sabe? E os nadadores, o que acontece? Eles têm essas costas muito largas. E aí, normalmente, as pessoas têm esse quadril que é menor e, por exemplo, tem as pernas magras, né? Então, assim, essas costas são bem mais largas. Então, você vai ter que valorizar muito mais essa região do quadril. E aí, depois a gente vai ter o triângulo que é invertido. Então, por exemplo, vai ter a base mais larga, que é o quadril, do que os ombros, né? Daí ele vai ser assim. Triângulo normal é assim, né, que a gente falou primeiro, e o invertido é assim. E aí o que acontece?
Aí você vai ter o contrário, então você vai ter os ombros menores do que seu quadril. E aí você vai ter que fazer esse inverso, você vai ter que valorizar os seus ombros. Então, por exemplo, se for usar aquelas blusas bufantes, aí ela já entra, porque você vai estar dando esse equilíbrio, você vai estar dando mais largura para os seus ombros, né? Para ter esse equilíbrio de novo. Aí depois a gente tem o ampulheta. E o ampulheta, é o seguinte, ele vai ter os ombros e o quadril na mesma proporção. E a cintura vai ser menor. Esse corpo, ele é bem conhecido por nós brasileiras, né? A gente tem muito esse formato de corpo, que é onde a gente realmente tem esses ombros largos, tem quadril largo, então tem bastante bunda, bastante coxa, e a cintura ela é fininha, então é um corpo onde ele já tem esse equilíbrio. E o que acontece quando a gente for se vestir, por exemplo, é realmente usar, por exemplo, blusinhas ciganinhas, aquelas que mostram os ombros, valorizar a cintura mesmo, então blusinhas que mostrem essa região do abdômen, né? É legal. Então todas essas roupas onde você traz digamos assim, valoriza o formato do corpo, é muito legal. Aqueles vestidos tubinhos, aqueles vestidos em que você é mais colado no corpo, onde você realmente vai ver esse desenho, que ele é bem bonito. Aí depois a gente tem o corpo, que é o retângulo, e o retângulo, o que acontece? Ele vai ter os ombros, a cintura e o quadril na mesma proporção. Então ele é realmente um retângulo, né? Uma famosa que a gente pode lembrar desse corpo é a Gisele Bündchen. Ela tem esse formato desse corpo e ele é muito bonito também, né? Todos os formatos eu acho que são muito bonitos. A gente só precisa realmente aprender a valorizar eles. Então, por exemplo, mini saias, blusinhas também, onde possa mostrar o abdômen, essas roupas onde trazem esse equilíbrio tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, deixa esse corpo ainda mais bonito. Aí por último a gente vai ter o oval. E o oval, que ele vai ser o seguinte: os ombros e o quadril, eles vão ser menores, e o que vai dar ênfase vai ser a cintura. Então a cintura ela é um pouco mais larga mesmo. Então, por exemplo, você vai ter que buscar o quê? Roupas em que você possa fazer essa diminuição na sua cintura, né? Para que você consiga trazer esse equilíbrio tanto dos ombros e do quadril. Então, por exemplo, se você usar uma blusa onde você consiga fazer essa amarração na sua cintura para diminuir, é muito legal. Então, esse corpo também ele é muito bonito, a gente só precisa valorizar ele, né? Enfim, gente, então seria esses 5 formatos do corpo. Eu, Gabriela, o meu formato do corpo, que nem eu falei pra vocês, é o ampulheta, né? Que nem eu falo, eu tenho um corpo grande mesmo, então eu tenho muita bunda e muita coxa. Só que os meus ombros, eles acompanham o meu quadril. Então eu tenho essa cintura que ela tem esse formato, aonde, por exemplo, foi quando eu realmente parei para analisar e aprender a ver que, por exemplo, blusas que valorizavam essa marcação aqui da minha cintura me deixavam com o corpo ainda mais bonito, né? E hoje eu vejo que eu tinha muito essa coisa de não querer mostrar a barriga, né? E aí quando eu fui pra praia eu acabei me desprendendo disso e vi o quanto era muita falta de autoaceitação mesmo de mim, até do formato do meu corpo, e ver o quanto me valorizava. E hoje em dia eu vejo o quanto essas blusas, elas realmente valorizam o meu corpo, né? E que mais? Enfim, daí esse meu corpo é o ampulheta, então eu vejo também que daí, hoje em dia, quando eu vou comprar uma roupa, eu já tenho essa consciência, sabe? Então é muito legal que quando for fazer essa prática e descobrir qual é o formato do seu corpo, você ir de atrás e de informações mesmo, pesquisar na internet, tem tanto no YouTube quanto no Google, você coloca lá o formato do seu corpo e vê dicas de personal stylist que possam te ajudar a valorizar esse corpo, né? A você ver que, por exemplo, meu corpo ampulheta, usar essas blusinhas que são mais
coladinhas, ou o vestido também, onde me traz esse desenho do meu corpo, vai valorizar o meu corpo, né? Então, daqui a pouco, se eu pegar e colocar uma blusa, essas de ombros bufantes, é o que vem agora na minha mente. E se eu colocar isso, eu vou dar mais ênfase ainda aos meus ombros e vou perder o equilíbrio que eu já tenho no meu corpo, entende? Então, assim, ai, Gabi, aí, né, muitas vezes, ai, Gabi, eu não vou poder mais usar, então, essa blusa, mas porque ela não valoriza meu corpo. Não, se é uma blusa onde você coloca e você se sente bem e vê que traz esse equilíbrio, ou que daqui a pouco não incomoda você, não tem problema nenhum, gente. É importante a gente nunca cristalizar nada na nossa vida. É só uma forma, né, de consciência, de autoconhecimento que eu tô trazendo e que a gente pode, que pode auxiliar a gente a ter mais clareza nessa consciência do nosso corpo. Mas é algo que você não precisa cristalizar. Se você tem uma roupa que você gosta e que valoriza você e você se sente bem com essa peça, você continua usando, não tem problema nenhum. Mas aí, a partir do momento que você toma consciência sobre isso, você vai ver que você vai ter escolhas mais conscientes na hora de comprar suas roupas, né? Na hora de ver o que valoriza e o que não valoriza o meu corpo. Então, a prática de hoje seria essa. Pegue um tempinho no dia, tá? E faça essa prática, porque ela é muito legal. Exerça esse olhar amoroso, ou também exerça o olhar amoroso e pega uma fita métrica, vai lá e faz as suas medidas. Eu vou escrever um texto e vou deixar lá no blog todas essas informações para vocês. Então você pode fazer esse autoconhecimento, essa prática. E aí depois disso você vai perceber que você vai ter esse olhar mais consciente, né? De o formato do seu corpo e ver o que valoriza e não valoriza você. Tá bom, gente? Então era isso o conhecimento de hoje. Espero que vocês gostem. É uma prática muito bonita, ela é muito legal de autoconhecimento, tá bom? E é isso. Um beijo no coração de vocês e até amanhã.